Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja reinando em nosso meio. Amém. Vamos nesta noite tirarmos mais um período de adoração ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu sempre falo, a Bíblia diz que para isso nós fomos criados, para a honra e glória do Senhor. Então tudo que a gente for fazer, a gente deve meditar se está glorificando ao nosso Deus. Aí eu pergunto, por quê? Por que eu devo adorar a Deus? Por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por mim, por você. Nós sabemos que sem Ele nós não somos nada. Foi Ele quem nos deu o fôlego de vida. O Espírito que há em nós vem dEle. O sopro foi dEle. A Ele pertence a nossa vida. E devemos adorar. Porque no momento de luta, no momento de dificuldade, nós logo clamamos por Ele, né? E por que não adorar na hora da bonança, na hora que vai tudo bem, na hora da alegria? Quando estamos reunidos em uma festa, por que não olhar a nossa atitude em meio àquela festa, se aquilo está ou não agradando a Deus? Louvá-lo na hora da festa, louvá-lo na hora da tristeza, das dificuldades. Então louvemos ao Senhor. Vocês que estão aí nos assistindo, que irão assistir mais tarde, não simplesmente assistam o culto, mas se você entrou nessa live neste momento, se por um momento você passou ali e viu, cultue ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito em sua vida. No seu momento de luta, de dor, Ele está do seu lado aí. Lembro-me daquela passagem, pegadas na areia, acredito que muitos viram. A pessoa notava que haviam duas pegadas, e quando estava no momento de luta, passou a ver só uma, e falava, por que no momento mais difícil me abandonaste? E nessa mensagem Jesus fala, não, eu estou te carregando no colo neste momento de luta e dificuldade. E é isso que o Senhor tem feito com cada um de nós em meio a essa pandemia. Nós estamos vivos. Muitos sobreviveram, né? Pegaram o vírus, sobreviveram porque Deus se sustentou por um plano que Ele tem na minha e na sua vida. Para a meditação nesta noite, nós vamos estar lendo o livro de Marcos, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, os versículos do 35 ao 41. Eu estava falando sobre adorar a Deus. E por que adorar a Deus? Porque Ele está conosco a todo momento. E nós vamos ver isso. E diz assim, Marcos capítulo 4, versículo de 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se já enchia. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, respondeu, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Fica essa pergunta, quem é esse que nós estamos pregando a cada domingo, a cada quarta-feira? Nós temos apresentado, né, essa live, temos tirado esse momento para juntamente com vocês cultuarmos ao Senhor. E fica essa pergunta, quem é este de quem estamos falando?
Eu costumo dizer que nós não nos reunimos aqui para te apresentar mais uma religião, nem para impor a cada um de vocês a nossa religião, a nossa fé. Nós não estamos aqui para discutir isso. Nós estamos aqui para adorar esse que tem o poder de acalmar o mar na minha e na sua vida. A tempestade que temos enfrentado a cada dia é Ele, é Jesus. Então clame por este nome, porque a Bíblia diz que não há um outro nome que é dado debaixo dos céus e da terra, o qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus tem este poder de nos salvar e de nos dar uma vida eterna com o nosso Criador, o nosso Deus. Então oremos nesta noite. Se você puder, feche os seus olhos. Aproveite este momento. Talvez você tenha tido um dia cansativo, preocupado. Eu não sei como você acordou, mas Deus sabe. Ele sonda os corações, e nós vamos orar invocando esse nome, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, para que Ele faça morada em nossa casa, para que Ele acalme a tempestade. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, poderoso, estamos aqui, Senhor, mais uma noite reunidos no Teu nome. Sim, Senhor Jesus, é em Teu nome que nos reunimos para falarmos nesta noite da Tua palavra, Senhor. Ó Deus poderoso, que esta palavra que é viva e eficaz possa penetrar em cada coração que está ouvindo, cada lar que está recebendo a Tua palavra nesta noite. A Tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Aquele que abrir, o Senhor vai entrar e fazer morada. E nesta noite, através desta live, meu Pai, o Senhor está batendo em portas, meu Pai, batendo em corações nesta noite. E que esses corações venham ser alcançados pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça, pela Tua transformação. Sonda, Pai amado, cada coração. Vai suprir as necessidades de cada um, Senhor. Tu sabes melhor do que nós mesmos as nossas necessidades. Porque muitas vezes nos enganamos, meu Pai, com as coisas deste mundo, achando que são tão necessárias para nós, meu Pai. E a nossa maior necessidade, Senhor, é que o Senhor esteja no nosso barco. Sim, Deus poderoso, para que assim o Senhor venha repreender, meu Pai, o vento. O Senhor venha repreender o mar, mandar ele se acalmar, meu Pai, e tudo venha estar bem à nossa volta, porque só o Senhor tem este poder. Por isso, Deus poderoso, entre em nossa casa, faz morada em nossas mentes, em nossos corações, nos ensinando, meu Pai, a sermos pessoas melhores a cada dia, perdoando, Senhor, as nossas falhas, purificando, Senhor, a nossa mente. Que possamos crescer diante de Ti, meu Pai, porque todos nós somos carentes da Tua misericórdia. Por isso, Deus poderoso, receba a nossa adoração nesta noite. Que o nosso louvor chegue aos Teus atos, Senhor, como um cheiro suave, meu Pai. Que não venhamos neste momento, meu Pai, só entoar hinos a Ti, mas que venha sair do profundo do nosso coração, meu Pai, a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração, meu Pai, é um coração quebrantado e contrito, um coração reconhecedor, meu Pai, de que somos pó e cinza e precisamos de Ti, meu Pai. Por isso, Senhor, receba a nossa adoração e visita cada lar neste momento, com os louvores que serão entoados, com a Tua palavra que será ministrada, meu Pai. Que a Tua palavra nesta noite venha falar tremendamente aos corações, meu Pai, e venha surgir um efeito desejável, Senhor, aquele efeito que o Senhor deseja, meu Pai, de que as vidas reconheçam que Tu és Deus e que não há outro além de Ti, meu Pai, e que o Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Deus, e que venham ter fé, crer no nome do Teu Filho amado Cristo Jesus e deixar o Senhor conduzir os nossos passos. Que assim seja, meu Pai. Obrigado por tudo. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. O grupo de louvor estará assim, adorando ao Senhor juntamente com os irmãos e amigos que estão aí acompanhando. Adoremos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
santidade do nosso Deus, seu santo monte. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando em nossas vidas, amém? Amém. Louvemos ao Senhor com hinos. Continue em espírito de adoração, espírito de oração, como sempre digo. Você não está como um mero espectador aí nesta sala virtual, aqui nesta sala virtual. Você é o cultuador, você é a igreja do Senhor. Adore, adore a Deus. Se você não parou para adorar, adore agora. Adore cantando, orando, feche os seus olhos quando sentir vontade, chore quando sentir vontade, mas adore ao Senhor. Aleluia. Aquele que te sustenta, que te sustentou até este momento. Temos que agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Como a palavra diz, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Às vezes erramos tanto e depois perguntamos: meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Um bocado de coisa. Em vez disso, a gente deveria falar com Deus: Senhor, me perdoa pelas minhas falhas. E a gente ainda vai falhar. Vamos falhar. Claro, procuremos a cada dia melhorar, falhar menos, sermos transformados. Clamarmos ao nome do Senhor quando estivermos no deserto, quando estivermos na prisão, quando estivermos em asilo, quando estivermos sobre um jugo, quando estivermos na Babilônia, que não é o nosso lugar, quando estivermos no Egito como escravos, que não é também o nosso lugar. Sejamos livres, portanto, clamemos ao Senhor. A Bíblia fala: talvez Ele escutará, mas eu tenho certeza que Ele escutará. Aleluia.
cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar ao Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar ao Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A prisão não é o teu lugar. E nós somos Israel celestial. Nós somos. Olha, gente, Israel ainda não é um país cristão. É um país temente a Deus, mas que ainda precisa de conversão. E a própria palavra diz que nós devemos orar por Israel. O Israel físico, Israel nação, para que os poderosos sejam escolhidos dentre os cristãos, para que os governantes, para que aquele povo se prepare para receber o Cristo. Muitos são cristãos, mas a nação ainda não é cristã. Ainda não tem Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o que havia de ser enviado. Muitos deles ainda estão esperando a vinda de Cristo, do Cristo. Mas agora ele virá a segunda vez. Para que Israel não seja pego de surpresa. Que possamos orar por Israel. Assim também como nós devemos nos fazer Israel, povo de Deus, Israel celestial. Amém? Oremos. Sempre, sempre. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações.
Só tua presença pra me alegrar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas sou cansado, Pai, preciso crer nossas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas sou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Vais prosperar. Na presença do Senhor iremos prosperar. Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Bom estarmos na presença do Senhor. Se a gente parar e procurar olhar com os olhos espirituais, veremos muitas coisas. Veremos a obra da criação de Deus, veremos o amor de Deus, veremos também algumas falhas humanas, porque precisamos enxergar as coisas de Deus para que não venhamos a falhar tanto. Mas precisamos olhar com o olho espiritual, e aí a gente vai perceber. É bom demais estar na presença do Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Uma frase que tem aqui: maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Essa frase nos remete àquela cura maravilhosa daquela mulher que gastou todo o seu dinheiro com a ciência, com os médicos, mas ela tinha que esperar a vinda do Senhor Jesus, e com a fé que ela tinha de que a cura seria possível, mesmo sabendo que estando no seu estado de saúde redundante, né? Ela não poderia estar na presença das pessoas, porque ela era considerada imunda, mas a sua fé foi maior. E ninguém podia condenar a Jesus. Ninguém poderia dizer que Jesus não estava limpo, que aquela mulher também não estava limpa, sujeita até apedrejamento ou qualquer outra coisa, mas ela foi e tocou nas vestes do Senhor. É necessário que tenhamos fé. É necessário que busquemos, que enfrentemos os perigos em busca da verdadeira solução, que é Cristo Jesus. E quando ela toca, virtude sai do nosso Senhor Jesus Cristo e aquela mulher é curada. Então onde está o seu sangramento? Para que ela seja condenada. Onde está o sangramento daquela mulher que era chamada de imunda? E Jesus, ao tocar numa pessoa imunda, ficaria também imundo, mas não, foi ao contrário. Jesus tocou não, ela tocou em Jesus e ela ficou sã. Ninguém poderia acusar nenhum dos dois. São várias coisas maravilhosas que acontecem. Desse milagre espiritual também surge o milagre social, o milagre físico, o milagre espiritual. Oh glória, é muito bom ver isso. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar e vamos passar para a segunda parte, que é a meditação da palavra de Deus. Amém? Você é convidado a permanecer e escutar, aprender um pouco mais do Senhor. Essa é a parte mais importante, a parte que nos prepara para a adoração. Devemos adorar com sabedoria. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela oportunidade de podermos te adorar, Senhor, de podermos cultuar-te, mesmo em meio à guerra, em meio à pandemia, em meio a perseguições, mas estamos, meu Pai, de pé. A tua igreja está de pé. Obrigado, Senhor, por esse momento especial, que continuemos a te cultuar individualmente, até que estejamos mais uma vez como igreja reunida para te exaltar com júbilo, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome como igreja. Ó Deus poderoso e amado, agora prepara os nossos corações para ouvirmos a tua maravilhosa palavra. Seja com a tua serva, a diaconisa Lavínia, que estará ministrando a tua palavra, para que ela fale o teu recado, que ela não fale dela, mas fale do Senhor, e que nós procuremos ouvir com o coração aberto para retermos a boa e agradável palavra do Senhor. Nos abençoa com a tua orientação. Não desiste de nós, Senhor. Nos abençoa e nos torna mais fortes neste mundo. Ó Deus poderoso, nos torna igreja tua, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Peço que quem estiver com sua Bíblia
Abra no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas. Algumas pessoas podem pensar assim: Jonas de novo? Essa história já é tão conhecida, ouço desde que sou criança. Todo mundo conhece. Eu imagino a história de Jonas. O Senhor fez um pedido a Jonas, deu uma ordem a Jonas, Jonas fugiu, pegou o barco para outro lugar, aí teve uma tempestade, jogaram ele no mar, ele foi engolido por um grande peixe. Depois de alguns dias ele se arrependeu, foi lá, pregou e toda a cidade de Nínive se arrependeu. É bem simples olhando assim, uma história que fala sobre obediência. Só que a palavra de Deus é tão bonita que a palavra dele nunca fica velha, nunca fica antiga. Então vamos pensar hoje na história de Jonas, uma pequena parte da história de Jonas de uma forma diferente. Hoje nós não vamos falar sobre a obediência, desobediência de Jonas. Não vamos falar sobre Jonas. Não vou falar sobre Nínive e muito menos sobre o grande peixe que engoliu. Mas eu não vou falar de nenhum desses. Do que nós vamos falar neste momento? Vou falar agora um pouco sobre os marinheiros que estavam naquele navio que Jonas entrou. Vamos ver um pouco essa história de um ângulo diferente e ver o que nós podemos tirar para nós mesmos. Então vamos falar sobre os marinheiros desse navio. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então fala que o Senhor fez soprar um forte vento e com isso caiu uma tempestade que ameaçou que o barco se despedaçar. Ameaçou terminar com aquilo tudo. E desse barco estava Jonas e vários outros marinheiros. Primeiramente a gente vai ver agora sobre o mar. Fala, né? Sobre o mar. A gente vai no mar e sempre tem as ondas. A gente sempre vê isso. Tem alguns lugares ou outros que é de forma mais calma, mais suave, mas sempre tem alguma onda. E trazendo tempestade, trazendo essas ondas como se fossem problemas nas nossas vidas, nós vemos que no mar sempre tem uma onda ou outra. E não é diferente. Dia após dia nós enfrentamos sim problemas. Uns são mais leves, outros são mais pesados, mas diariamente nós temos que resolver algum problema. Nunca acontece da gente ficar 100% tranquilo, sem nenhuma preocupação para resolver, por mínima que seja. E falando sobre o mar, a gente sabe que o mar por si só, mesmo estando calmo, com as ondas calmas, já gera um medo. Quem aqui nunca foi criança ou nunca foi uma mãe que fala: menino, não vai longe não quando vai na praia? Tem aquela preocupação de ir fundo no mar. Então o mar, mesmo estando calmo, já amedronta, já gera um medo, porque é algo tão infinito, a gente não consegue saber o que é que tem lá embaixo. Então gera um medo, uma incerteza do que aquilo pode causar. Se o mar já gera medo, imaginem aí uma tempestade, porque ali fala o que é que vem uma grande tempestade, uma tempestade violenta. Então imagine, se o mar calmo já gera medo, imagine uma tempestade. Só que outra coisa que me chamou a atenção foi que quando a gente fala em tempestade, a gente pensa logo naquelas ondas enormes, e a gente vê que o problema ali é o que? É o mar, é a água. Só que eu parei para pensar, o que causa essas ondas grandes é o vento. Então, muitas vezes na nossa vida é assim, a gente se preocupa tanto com aquele problema que a gente está vendo, ao mar, mas o que faz o mar ficar agitado é o forte vento. É algo que a gente não consegue ver e a gente não consegue tocar. E nas nossas vidas é assim, muitas vezes a gente quer botar a culpa de um problema nisso, naquilo, em tal pessoa. E muitas vezes não tem nada a ver, é algo que está ali escondidinho, algo pequeno que a gente não consegue nem imaginar. Quantas vezes a gente quer colocar a culpa até no próprio Deus? E não é bem assim.
Muitas vezes a causa dos problemas nas nossas vidas é algo que nós fizemos no passado e estamos colhendo hoje, ou algo que ainda fazemos. Só que a gente se acostuma tanto com esse erro que acaba não colocando a culpa nele, colocando a culpa naquilo que a gente vê. Versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Então, quando essa tempestade se formou, os marinheiros se assustaram e começaram a pedir ajuda, a clamar. Quando a gente enfrenta algum problema, é automático a gente pedir ajuda ao Senhor. Quem não é cristão, clama a quem ele acredita. É natural do ser humano pedir ajuda a alguém que seja maior do que nós. E nós logo clamamos. É automático. Só que a gente continua a ler aqui, no versículo 5 ainda, e fala assim: os marinheiros e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Então imediatamente eles clamaram por ajuda e já começaram a jogar as bagagens, aquilo que eles tinham ali no barco, no mar, para poder tentar aliviar, tornar o navio mais leve. E às vezes é assim que a gente age. O medo é tanto, o desespero é tanto, que a gente pede ajuda, mas nem dá tempo de Deus responder, nem dá tempo de Deus mandar uma ajuda, e a gente já está lá querendo tomar nossas próprias atitudes, tomando a iniciativa ao invés de primeiramente esperar de Deus. E olhando isso sobre e atiraram as cargas ao mar, a gente pode tirar uma mensagem muito grande disso daí. De certa forma, a gente para pensar que é uma ótima atitude a gente tirar das nossas vidas certas cargas que nós acabamos carregando nos dias que se passam, desde a infância até no futuro. A gente carrega, a gente guarda essas cargas. E parando para pensar, sim, é bom se livrar, tomar atitude e se livrar de certas coisas. Mas a própria mensagem aqui diz o quê? Que jogaram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Não diz, jogaram as cargas ao mar para solucionar a tempestade. Não. Então, realmente, quando a gente começa a jogar fora, a mudar aquilo que não agrada a Deus, nós vamos estar aliviando a nossa vida. Vamos estar diminuindo os problemas, mas não quer dizer que isso vai resolver totalmente. Por que isso acontece? Quando a gente vem ali o problema, qual carga a gente vai jogar primeiro? Aquilo que é fácil da gente desapegar ou aquilo que é difícil? Por exemplo, ali naquele barco que os marinheiros estavam com Jonas, tinha uma mesa e tinha uma caixa do mesmo tamanho da mesa, cheia de comida. Pela lógica, o que a gente ia querer se desapegar primeiro? A mesa, porque a comida é mais importante. Nas nossas vidas é assim, a gente vai resolvendo aqueles erros, aqueles pecados, aquilo que desagrada a Deus, o que é mais fácil pra gente. Ah, não tenho dificuldade em parar de usar certos tipos de roupa, ok. Mas tem coisas que é mais difícil da gente abandonar, então a gente vai dando prioridade a outras coisas. E aí o alívio acaba sendo muito insignificante. Claro que cada coisa que a gente consegue mudar é uma evolução e agrada a Deus. Mas a gente às vezes está falando, eu estou mudando, eu estou fazendo isso diferente. Por que os problemas ainda continuam? Porque não é aquilo ali que está fazendo a diferença. Então, parando para pensar ainda nessas cargas, as cargas que nós carregamos atrasam as nossas vidas. Elas, ao invés de nos impulsionarem para frente, parece que vai fazendo a gente afundar cada vez mais esses problemas, esses erros, coisas que a gente carrega. E durante essas tempestades que nós enfrentamos, nós devemos nos livrar de quê, primeiramente? Uma carga que a gente já carrega com a gente, mas quando acontece essa tempestade, esse problema, a gente acaba enchendo mais a nossa vida disso, que é o medo. O medo, a dúvida e a murmuração. Porque se a gente clamou primeiramente a Deus, para que continuar com medo? A gente não confia em Deus? Se a gente está clamando e continua com medo, porque a gente não está botando fé que Deus vai resolver. Se a gente continua com aquela angústia, com aquela dúvida, a gente não vai estar dando lugar para Deus agir. A gente vai estar colocando a nossa vontade, o nosso medo, a nossa dúvida na frente disso, impedindo o agir de Deus nas nossas vidas. E outra coisa, a murmuração.
a gente começa a reclamar por que isso está acontecendo, por quê, e aí pronto, a gente tampa os nossos ouvidos para ouvir o que Deus está tentando nos dizer para nos ajudar. Da mesma forma, trazendo para as nossas vidas, não adianta simplesmente levantar as mãos e dizer: eu aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, começar a ir para a igreja e também não mudar nada. Claro que isso é importante, é o primeiro passo, mas a gente não pode parar por aí, nós temos que continuar. Não adianta fazermos coisas aos olhos dos outros e continuarmos com os nossos corações ruins, desagradando a Deus. Porque a salvação não depende só disso, do que as pessoas estão vendo, do que o pastor está vendo, mas sim primeiramente do que Deus está vendo dentro de cada um de nós. Continuando no versículo 5. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Jonas estava dormindo no meio de uma tempestade. Parece impossível. O navio balançando, eu imagino que todo mundo gritando, desesperado, e Jonas lá dormindo. Aonde? No porão. Jonas dormindo no porão no meio de uma tempestade. Parece ser impossível. Mas muitas vezes nós fazemos isso com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas indecisões. Nós aceitamos a Jesus, mudamos tudo aos olhos do pastor. Mudei a roupa, não vou mais beber, não saio mais com aquelas amizades que me faziam errar ainda mais. Só que bem lá no interior, bem lá no porão, tem uma coisinha que desagrada a Deus. A gente sabe que aquilo ali é o motivo de tanta coisa continuar dando errado nas nossas vidas. Só que tá lá bem escondidinho, dormindo no meio da tempestade, que muitas vezes a família não vê, o pastor não vê, e às vezes até a gente, por estar tão acostumado com esse erro, acaba esquecendo dele e não enxergando, e tá lá dormindo no meio da tempestade. Continuando, no versículo 6, o capitão dirigiu-se a Jonas e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Interessante que não foi qualquer marinheiro, foi o capitão do navio. Ele desceu para ir lá falar com Jonas. E a gente pode ver esse capitão como de duas formas diferentes nas nossas vidas. Primeiro, o capitão de nossas vidas, Deus. Deus a todo momento está falando através de um irmão, através da palavra, através das pregações. Muda isso. Tem mensagens que tocam tanto que parece que você sentou ali, conversou com o pastor e o pastor contou sua vida toda. Mas é Deus usando aquela pessoa para poder, acorda, levanta, muda. Então o próprio capitão vem e faz isso, nos motiva a mudarmos. Só que a gente também pode ver o capitão como você mesmo. Como assim? Deus, ele está ali te orientando, mas quem vai tomar a decisão, quem vai tomar a atitude de mudança é você, sou eu. Então, nós também temos essa autoridade ao capitão. Eu sou a capitã da minha vida, eu posso tomar essa atitude de levantar, acordar esse erro e colocar ele para fora. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. O interessante é que eles fizeram dessa forma. Jonas sabia que era ele, que estava acontecendo por causa da desobediência dele. Mas os outros que estavam ali ao redor, os marinheiros, não sabiam. E o primeiro passo para a gente mudar, fazer essa tempestade se acalmar, é a gente parar e falar: peraí, qual é a real causa? Eu já mudei isso, não adiantou. O que é que está causando esses problemas? Por que minha vida não está mudando? O que é que falta? Então é o primeiro passo. Parar para pensar o que é que está ali escondidinho no porão, que está desagradando ao Senhor. Será que é um relacionamento que não está dando certo, está me afastando de Deus? Será que é algum vício que eu não faço na frente dos outros, mas ali eu não aguento, não resisto, vou e faço escondido de todo mundo?
Será que é a falta de arrependimento por um erro? Ou a falta de pedir perdão a alguém? Será que também não foi algo que você fez, mas algo que você tinha que fazer e não fez, que Deus pediu? O que será que é? Eu não posso dizer, é o seu namoro, é o seu casamento que está errado, você tem que consertar, tem que ajeitar, é traição, é bebida. Não posso dizer, quem sou eu? Mas você sabe, eu sei. Cada um sabe, porque o Espírito Santo nos incomoda e o Senhor todo momento está ali nos mostrando. Versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Então os marinheiros começaram a perguntar a Jonas, querer saber mais sobre aquilo. E o segundo passo para a gente acalmar a tempestade é esse: compreender o porquê deste erro, o porquê disso que está lá escondidinho no nosso coração não agrada a Deus e precisa ser mudado. Porque aos seus olhos você pode pensar: poxa, eu já mudei tanto, uma coisinha só está causando esse problema todo. Então cabe a você dobrar os joelhos e perguntar ao Senhor: por que, Deus, isso não te agrada? Por que eu tenho que mudar? Tenha certeza que Deus vai te responder se você perguntar com o coração quebrantado, e não por que, Deus, com aquela autoridade querendo tirar a pergunta a Deus. Mas se perguntar, Deus vai te mostrar o porquê. Porque quando nós estamos tão apegados àquele erro, aquilo que a gente está ali guardando, a gente não consegue ver o mal daquilo. Não consegue, nós fechamos os nossos olhos. E aí no versículo 11 diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então eles descobriram o motivo, fizeram perguntas para entender o que estava acontecendo, e agora a solução: o que eu tenho que fazer, o que devemos fazer para a gente conseguir abandonar aquele erro. Você tem que perguntar a você mesmo: o que eu posso fazer? Qual caminho eu posso seguir para conseguir abandonar isso? Você percebe que teve conversa, foi um processo demorado, não foi de uma hora para outra. Não tem problema, tudo no seu tempo. Mas que possamos nos esforçar para poder entender o mais rápido possível. Porque quanto antes a gente conseguir entender e resolver, antes nós vamos ter a paz que nós tanto queremos. Versículo 12. Respondeu ele, Jonas respondeu assim: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Então Jonas falou: me joguem ao mar. E é isso que nós devemos fazer com isso que não está agradando a Deus, com isso que está deixando nossa vida tão turbulenta. Jogar no mar. Imagine, você perder uma moeda no mar para você achar aquela moeda. Eu acho impossível, dependendo do lugar. Porque, primeiro, pode não ficar exatamente ali, a correnteza pode carregar para bem longe, e é muito grande, você não consegue se orientar, não consegue enxergar. Então, quando a gente joga os nossos problemas, o nosso pecado, o nosso erro no mar, é assim: jogar para nunca mais conseguir recuperar, jogar para deixar lá para sempre, é se livrar totalmente. Então a solução é essa. Falando, é bem simples, basta a gente ter todo um processo para chegar até este ponto. Versículo 13. Olha só que interessante. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles sabiam já o motivo e não tiveram atitude. E muitas vezes a gente está assim. A princípio a gente pode estar até inocente: eu não sei o que é que está desagradando a Deus. Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente não consegue tapear a Deus. Nós não somos tomados por inocentes. A gente não pode querer esconder a terra debaixo do tapete, porque ninguém engana a Deus. Então eles tentaram remar até a terra para tentar dar um jeitinho naquele problema. E a gente faz isso o tempo todo. Tenta esconder aqui, tenta mudar ali, e não dá certo. A gente não quer jogar no mar porque a gente não quer abrir mão. Porque dói. Porque a gente se apega a muitas coisas, e pra gente deixar aquilo de lado é difícil.
porque a gente acaba gerando um sentimento. Às vezes é um erro que acaba gerando um conforto pra gente. É um erro que a gente pensa assim, tá, eu tô em um emprego que não tá agradando a Deus, que tá prejudicando o meu casamento, um trabalho que tá me fazendo pecar. Só que se eu deixar esse trabalho, eu vou comer o quê? Eu vou pagar minhas contas com o quê? A gente não tá colocando a confiança em Deus. A gente tá tentando tapear. Só que Deus, Ele garante. Eu não tô dizendo pra você largar o seu emprego, não. Mas Deus, Ele fala com a gente. Se você tem que largar o emprego, você sabe disso. Se é um namoro, um noivado que não está agradando a Deus, você sabe disso. Não sou eu que tenho que dizer. Você é o capitão. Deus é o capitão da sua vida. Então, a gente não quer abrir mão por isso, porque vai gerar uma consequência. Tá, se eu terminar esse namoro e eu ficar sozinho o resto da vida, não achar mais ninguém, e se ninguém me amar, claro que casamento, Deus fala que não é para abrir mão de casamento, é para tentar resolver. A gente colocando Deus no lugar, sim. Mas quantos namoros, noivados, a pessoa tá ali tentando e não consegue. Então, se aí não deu certo, ainda não casou, resolve logo, porque depois que casar também vai ter que suportar o resto da vida. No versículo 14, pra gente terminar, diz assim: eles clamaram ao Senhor, porque ficou mais violenta a tempestade. Então é assim, quando a gente não sabe o motivo, tá ruim. Só que quando a gente descobre, pode piorar, porque a gente já sabe, a gente tem consciência do que tem que fazer e não faz, então piora. 14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então aqueles homens estavam com medo de jogar Jonas ao mar e depois receber a culpa por ter matado ele. Mas foi Deus mesmo que tinha orientado a isso. Então a gente também tem que ter essa consciência. Não adianta a gente ficar com medo se foi algo que Deus mandou, algo que Deus está orientando. E até para a gente abrir mão do pecado, abrir mão daquele erro, do que não está causando bênçãos e sim maldições, nós temos que pedir ajuda a Deus. A gente clama: ó Senhor, por favor, me ajude a tomar essa atitude, essa decisão, e Deus vai ajudar. E para finalizarmos, no versículo 15 diz assim: em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Simples assim. O mais difícil é a gente conseguir identificar o que é, pedir ajuda a Deus, e depois vai ser fácil a gente abrir mão daquilo e tomar aquela iniciativa. E a resposta é rápida: o mar se aquietou. E o resto da história, Deus garantiu a Jonas a sobrevivência, ele se arrependeu, cumpriu a missão. E Deus é assim. Deus vai prover o restante, mas da sua vida você tem que tomar atitude. Da vida do próximo, ele que tem que tomar atitude, as decisões dele. Então que possamos realmente meditar nessa palavra, conseguir identificar tudo isso e tomarmos a atitude que Deus quer. Vamos mudar tudo que tivermos para mudar, mas tem uma coisa, sempre tem uma coisinha que é mais difícil para a gente abrir mão. O que é? Que possamos orar pedindo a Deus sabedoria para mudarmos isto e realmente ver a mudança acontecendo nas nossas vidas. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A palavra está com o pastor. Glória a Deus. Amém. Muito interessante. Vamos jogar as coisas que são mais pesadas fora. Né? Não vamos pegar as mais leves, não, porque senão o navio não vai nem sentir, né? Aquele pequeno peso, né? As coisas mais pesadas devem ser atiradas ao mar. Maravilha. Glória a Deus. Estão conosco aqui, eu não sei se eu consegui pegar o nome de todos, né? Mas Dani, Mateus, Zete, Alexandre, Lídia, Gilma, Nádia, Aldejaci, forte abraço, Si, Deus continue te abençoando. Ana Maria, Nelson, não sei se é meu tio Nelson, Paula Graziele, a Lídia Orissangas, Hélio e Rose, um abraço.
Gildete, que deve estar em São Paulo, Deus te abençoe, minha querida, no teu retorno, né? Seja acompanhada dos anjos, que tudo corra bem, assim como foi sua viagem de ida. Está conosco também Jucineide, Dona Genó, um abração, Dona Genó, obrigado por estar conosco. A evangelista Luísa, obrigado, Luísa, por nos acompanhar, Deus te abençoe. Anne, Jaqueline, Anne sempre, né? Jaqueline, Adilson também ali em São Paulo, Deus te abençoe, Adilson, e que os teus projetos sejam concretizados. Débora, Ismênia Maciel, Gláucia, Marleide, Juscelino, ali do Saco Velho, o futuro esposo de nossa irmã Luzia, né? A mãe de Joyce, né? Também conosco a Pro Geisa Rios, obrigado Pro Geisa, assistente social, Luzia. Também conosco a psicóloga Ellen Maciel, minha sobrinha, Marta, Ana Rita, Yuri Campos, Rosa Alves, Fabi, Adriana Vilas Boas, minha coleguinha do primário, Deus abençoe sua família. Adriana Figueiredo também está conosco, Alessandra Figueiredo conosco, Mara Martins entrou agora há pouco, José Antônio também, Jaqueline Silva. Então, essas pessoas que estão conosco, eu não sei que tinha mais algumas pessoas ali também no Face, mas eu não consegui pegar o nome. Espero que, né, eu não sei se estão conosco, Neuma, que é irmã de Walter, né? Eu não sei se ela está aí no Face, mas tem o também Mardel, acho que é isso, que é cunhado de Walter, né? Ali da família de Walter, Gilma. Então, Neuma, Mardel, vocês estão conosco aí, obrigado. Né? Deus continue abençoando. Recebemos a notícia de que Robinho já está em casa, viu? Continuemos em oração para que Deus conceda a ele uma ótima recuperação da cirurgia. Robinho, que vende frutas congeladas aqui em Irará, cunhado da secretária de Educação, Adriana Santana, tá bom? E no dia 20, uma congregada nossa estava aniversariando, que foi a mãe de Bruno e Fernanda, nossa irmã Jusce. Deus abençoe, Jusce. Os parabéns atrasados. Aí também minha sobrinha Kelly foi também no dia 20. Então dá tempo ainda da gente cantar 2 minutinhos. Vamos cantar a música dos parabéns em nome de Jesus. Então a todos vocês, muito obrigado. Deus continue abençoando. Vai ter que reiniciar? Vou logo.